uma edição do nosso Café com Vero. A gente recebe sempre pessoas muito especiais, pessoas que fazem diferença no nosso mundo, seja do aspecto criativo, do aspecto de resultados, do aspecto contributivo. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, Mário D'Andrea. Ô Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé Carlos, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou ser obrigado a ler, porque o currículo do Mário, se eu fosse tentar decorar, ia demorar pelo menos umas 45 horas, né? Bom, o Mário é um profissional formado na área de propaganda, já passou aí, apesar de morar em São Paulo hoje, já teve aí passagens por Curitiba, Miami, visitando Tóquio com bastante frequência na sua ex-passagem profissional. Foi diretor e presidente de 6 grandes agências e muitas delas de âmbito mundial. Detalhe importante, 15 premiações em Cannes. Eu até perguntei para o Mário mais cedo, é Cannes ou é Cannes? Como eu não sou francês, eu vou falar Cannes, que o mundo hoje fala Cannes. Foi jurado 4 vezes nessa mesma premiação, e esse é algo emblemático, principalmente para profissionais da área. Ele foi profissional de criação eleito no Prêmio Caboré, uma importante premiação hoje no Brasil, e hoje ele é presidente da DOM Soluções Improváveis, uma agência que vem dando o que falar aí no mundo da criatividade atual. Mário, boa tarde, obrigado por estar presente. Obrigado, É sempre um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui com vocês e conhecer a casa, a sala nova, adorei o estúdio. Nós estamos inaugurando nossa era do Café com Vero em grande estilo contigo. Opa, tá? Obrigado, vou dar sorte. Vamos abrir os trabalhos aqui, Mário, e acho que a gente conversou bastante aí nas nossas últimas conversas, o tanto que você passou pelo esse mundo de publicidade e propaganda até fundar a DOM, né, que é a DOM Soluções Improváveis, né? De onde vem o nome DOM Soluções Improváveis? Há 3 anos, quando a gente teve a ideia, eu e meus sócios, o grupo Opus Múltipla, Felipe Coveiro e eu somos sócios da agência, a gente sentia que o mercado estava precisando de uma opção um pouco diferente do modelo de agência que tem já há muitas décadas no país, né? Um modelo que a gente chama de agnóstico, que não depende de qual mídia. Então a gente assumiu essa informação e tentou transformar isso num nome para que ficasse muito claro. Aliás, não é um nome fantasia, é o CNPJ, é a razão social da empresa, porque a proposta da agência é oferecer uma solução inesperada, independente de ter mídia ou não. E isso vem muito de uma constatação de que o brasileiro e o consumidor em geral não acorda de manhã querendo ver propaganda. Já foi assim, mas não é mais, né? O brasileiro quer conteúdo, quer principalmente participar de grandes conversas, né? E as redes sociais estão aí para provar isso. Então, mais do que fazer propaganda, a nossa procura é criar conversas entre marcas e consumidores. Ou criar do zero, ou pegar carona em alguma conversa que está acontecendo, principalmente no mundo digital. Então, a solução improvável é isso, é algo um pouquinho fora da cartilha normal de uma agência de propaganda. Que legal. E Mário, como é que vocês equilibram principalmente a situação de ser criativo e ter performance? Porque muitas das vezes o mercado fala, né, você às vezes é muito criativo, talvez com uma performance de muito longo prazo, ou você tem muita performance sem muita criatividade. Como é que é o equilíbrio da agência falando, pegando até mesmo para a galera que está escutando a gente, como trabalhar com 2 coisas que às vezes tem uma dicotomia entre elas, mas que são muito importantes ao final de tudo? Então, eu tenho 40 anos de mercado, né? Acho que em 40 anos dá para aprender com seus próprios erros e com os erros dos outros, né? Eu acho que quando você separa uma coisa da outra, você está esquecendo do fundamental, que é o ser humano com quem você tem que conversar. E o que eu quero dizer com isso? Quem vem da área de vendas sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. O exercício da empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa,
para oferecer algo de uma maneira que lhe interesse. Então, pura performance pode parecer empurroterapia, como a gente fala. Fato. E pura criatividade pode parecer um exercício ególatra, mas que não tem a ver com a vida de quem está me ouvindo. Então, quando a gente tira do foco o consumidor, a gente começa a incorrer nesse risco de preciso de número ou preciso de criatividade. Sem os dois juntos, eu não vou conseguir convencer a pessoa que, de novo, não acordou de manhã querendo ouvir o que eu tenho para oferecer, né? Eu falei isso para todos os clientes que eu tive na vida. Ninguém de manhã escova o dente na frente do espelho e fala assim, nossa, o que será que a Vero tem para me dizer hoje? Isso não existe, né? É só você se colocar no lugar do consumidor, você de manhã cedo imaginar. É conta para pagar, é filho para levar para a escola. Então, a gente se colocando no lugar dele vai encontrar o eixo comum entre criatividade e performance. Alta criatividade ajuda na performance. Alta criatividade sem raciocínio lógico na vida do consumidor não vai me trazer performance. Então eu acho que são duas coisas que não podem estar separadas. O comportamento do consumidor, então, vai definir muita coisa. Sim, e outra, o comportamento hoje, né? Se a gente pegar um ano atrás, provavelmente o comportamento era completamente diferente de hoje, né? Eu, quando era jovem, um comercial na televisão e um outdoor, estava resolvido o problema. Me convenciam facilmente. Eu hoje tenho uma filha de 21 anos, eu garanto para você que só um comercial de televisão não vai convencer ela a comprar nada ou a admirar uma marca. Tem uma série de outras coisas a serem feitas. Então, o consumidor é o rei da minha conversa. Pô, legal. E hoje, quando a gente fala da Dom Soluções Improváveis, você até comentou que quer ser diferente do mundo tradicional, né? Como é que você busca inovação hoje no dia a dia? Falando de referência, de metodologia, de prática de gestão, como é que você garante que as marcas realmente conseguem ter relevância no mercado que é tão competitivo hoje em dia? Então, primeiro é o dedo no pulso, né? Todas as ferramentas que você possa ter, e a gente tem várias, o nosso grupo, o Grupo Opus Multipla, o Grupo OEM, como a gente chama, é um dos maiores grupos do país, 100% nacional. Então a gente tem acesso a muitas ferramentas, mas o que está por trás das ferramentas é dedo no pulso do que está acontecendo na vida do consumidor ou do meu consumidor específico. Isso a gente não pode perder de vista nunca. Então, ouvir o consumidor e principalmente, no meu caso, de estar liderando uma equipe, de ouvir as diferenças. Eu acho fundamental, eu sempre defendi isso em agência de propaganda e agora, sendo dono, mais ainda. A gente sempre brinca que o publicitário, como ele fica trancado dentro da agência 10, 12 horas por dia, a gente diz que e acaba casando com outro publicitário. Então, assim, porque é um bicho que se reproduz em cativeiro, né? Você fica trancado dentro de uma agência. Então, a gente acaba tendo o risco, isso com qualquer empresa, corre o risco de perder a visão da vida real na rua. Isso com agência, mas também com qualquer... né? Você fica dentro de uma empresa 10, 12 horas, a tendência natural é você achar que o mundo gira em torno daquela marca, porque a tua vida gira em torno daquela marca. Mas lá fora não é assim. Outro dia eu li um artigo do inglês falando que os marqueteiros deveriam fazer um exercício muito interessante, de sair na rua, ir até uma praça qualquer, sentar no banco de praça e puxar o papo com o cara que está sentado no mesmo banco. E começar a falar da sua marca para ele, para ver se o cara vai se interessar pela tua conversa. Esse é o melhor exercício de humildade que qualquer profissional pode fazer, porque tudo que a gente tem, social listening, fale a ferramenta que você quiser, é para a gente entender o que está passando pela cabeça do teu consumidor. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu sempre defendi é a diferença dentro da equipe. É fundamental que a tua equipe, seja ela de qual área for, tenha diferentes personalidades, diferentes formações, diferentes regiões que o cara nasceu ou mora. E a gente, mesmo sendo uma agência razoavelmente pequena, temos só 3 anos, a nossa equipe tem uma miscelânea muito divertida. E eu, que sou o mais velho, eu olho e me divirto muito com isso. Primeiro porque eu aprendo todos os dias, e segundo que eu vejo a riqueza que é, né? Principalmente em São Paulo, né? A gente tem uma riqueza de informação absurda. Eu já morei fora, então assim, nós temos uma quantidade de acesso. Nós temos uma biblioteca chamada São Paulo para beber na fonte, né? Eu sempre falo, por exemplo, Avenida Paulista,
é um tratado de antropologia a céu aberto. Total. Se aprende de tudo ali na Avenida Paulista. A gente tem que aproveitar isso, seja qual for a área, mas na área de comunicação, né, na tua e na minha, então, nem se fala. A gente vive disso, essa é a nossa ferramenta. Voltando para as ferramentas, toda e qualquer ferramenta que a gente consiga entender como é que está a cabeça do consumidor. Isso é o mais fundamental. E por falar em ferramenta, hoje não tem como fugir desse assunto, né? O assunto IA vem tomando uma proporção muito grande e eu vejo que em todos os contextos, né, sem exceção do que a gente observa. Na publicidade, assim como no mundo de telecom, existe uma competição muito, mas muito grande, né? E na chegada da inteligência artificial, ao mesmo tempo que existe uma valorização da ferramenta de IA, por um outro lado, também tem uma ferramenta chamada comportamento humano, que você muito citou aí, né? Na sua visão, como é que deve ser o equilíbrio, ou aonde que o ser humano, e aí eu estou perguntando para um publicitário de alta gama, ganhador de vários Cannes, mas aonde vem o pertencimento, responsabilidade e, acima de tudo, a diferenciação do ser humano perante a IA, que hoje está dominando o mercado como um todo? Então, eu acho que tem uma certa, não vou dizer nem celeuma, mas uma certa sensação em todo mundo de que o IA faz as coisas quase que sozinho. E a gente acabou de fazer uma campanha para a Vero, onde a produção do material, não só do filme, mas de vários materiais que estão nas redes, é feita através do IA. Mas olha, note a palavra que eu falei aqui, através do IA. O IA é uma grande ferramenta que está revolucionando o dia a dia de agências e empresas. Não há dúvida sobre isso. Mas o que vai revolucionar mais rápido ou menos rápido é quem está controlando e utilizando essa ferramenta. Então, a qualidade técnica das pessoas, né? O filme, por exemplo, que a gente acabou de fazer para a Vero, que é um filme de um comercial de 1 minuto e meio quase. O trabalho que aquele comercial deu, não só para a agência, que criou o roteiro, também tem isso, né? O IA, se você pedir para um IA criar um roteiro, provavelmente ele vai criar. Você vai olhar para ele, provavelmente ele vai estar igual a muitos outros roteiros pelo mercado, porque o IA bebe do que existe no mercado e junta tudo com uma rapidez absurda. Mas quando você precisa se diferenciar, começa a ser o anti-IA. Eu preciso ser diferente do que está na rua. Então eu preciso ter um ser humano criativo ou inteligente ou com formação suficiente para utilizar essa ferramenta e obter dela algo que ninguém espera, principalmente no caso de criação. Mas mesmo na hora de produzir algo que pode parecer algo mais mecânico, eu vou usar de novo o nosso exemplo do comercial. Quantidade de pessoas envolvidas na produção desse comercial foi enorme. E as idas e vindas, e o aperfeiçoamento, a minha equipe de criação falando, não, aqui não ficou legal, vamos refazer essa take, vamos fazer... Então assim, acelerou, barateou, sim, mas não há como abrir mão do talento de quem está por trás. E aí uma dica que eu sempre dou, o pessoal começa a falar, o IA vai acabar com muita profissão. Vai acabar provavelmente com quem não tem interesse em aprender, em crescer, em desenhar uma carreira. Ou seja, quem quer fazer mais do mesmo, dependendo da atividade, claro, pode ser, digamos, substituído pelo IA. Mas se a pessoa realmente tem um desejo, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, ela não vai ser substituída pelo IA, de jeito nenhum. E quando você fala do processo de substituição, né, e fazer diferente, se você fosse dar um conselho para o empreendedor que está nos escutando, para a nossa equipe de vendas, para o mercado em si, o que é hoje ser diferente num mundo que IA está dominando? Então, a primeira coisa é usar ao máximo seu senso de pertencimento ao humano. O que eu quero dizer com isso? Todo produto, todo serviço, qualquer que seja o seu negócio, depende de alguém do lado de lá do balcão, chamado ser humano, né? Você precisa de alguém para comprar aquilo.
E se você precisa de alguém, um ser humano, para comprar aquilo, você tem que entender quais são os sonhos desse cara, os desejos, os medos. Outro dia eu ouvi alguém falando sobre isso, dizendo o negócio do empreendedor tal não deu certo porque ele criou um negócio para ele, não que ele gostava, que ele valorizava, o que ele achava legal. Não necessariamente o que os consumidores queriam. Esse é o grande X da questão, né? Produzir, criar serviços, oferecer coisas, depende de um outro lado do balcão. Vai lá a frase, né? Combinou com os russos, né? Essa frase é velha, mas funciona. Você entendeu qual é a necessidade daquele ser humano? Então, por mais que tenha IA, que pode te ajudar a captar isso, claro que pode te ajudar, você tem que ter a inteligência, a sensibilidade e a vontade de estar do outro lado do balcão para entender o que esse cara quer. Então, assim, crescimento de negócio, para mim, é igual a maior entendimento do que aperta o coração do ser humano. Seja ele ABC, seja ele 18 mais, não interessa. Todas as pessoas, né, por mais jovem ou mais velha que ela seja, todas as pessoas têm sonhos, têm desejos, têm medos, e é isso que você tem que entender. E na tua percepção, o ser humano consegue interpretar outro ser humano melhor do que a IA interpreta o ser humano? Eu não tenho dúvida disso, mas tem que ter uma certa disciplina. Eu acabei de falar da Avenida Paulista. Sim. Então vou dar um exemplo. Eu tive a sorte, porque é o meu lugar preferido em São Paulo, de trabalhar na Avenida Paulista 2 vezes. Numa agência e depois quando eu fui presidente da Thompson, que era ali do lado da Paulista. E o meu exercício, não vou dizer diário, mas quase diário, era pegar ou na hora do almoço ou no meio da tarde e andar a Paulista inteira. Estamos falando inteira, são 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Por que eu fazia isso? Eu queria olhar para as pessoas. Entender o ser humano exige uma certa disciplina. Exige você ler de tudo, ver de tudo, saber o que está acontecendo na novela ou saber qual é o prêmio que ganhou Leão de Ouro no Festival de Cinema. Você tem que ter vontade. Eu sempre brinco que trabalhar em marketing, propaganda, se você não gosta de ser humano, então você está na profissão errada. Você tem que gostar de entender os outros, tem que gostar de olhar para os outros, aprender por que o menino está atravessando a avenida aqui e não lá. Eu chegava nesse ponto para abstrair coisas que o ser humano tem e está fazendo, às vezes, automaticamente. Então, de novo, você talvez você não nasça com o dom de entender outra pessoa, né? Nem todo mundo quer ser psicólogo ou antropólogo, né? Mas se você quer trabalhar nesse ramo, ou quer montar um negócio, você tem que lembrar que o teu negócio não vai depender de você, vai depender de alguém entrar na tua loja e comprar. Então você tem que entender quem é esse cara. E aí você vai ter que ter uma cartilhazinha aí, tem que tomar uma hora do dia. Fala assim, essa hora é para eu entender o que está acontecendo. Pode ser no noticiário, pode ser no jornal, pode ser nas redes sociais. Aliás, redes sociais é um ótimo parâmetro para você ver o que está bombando agora. Mas você não pode achar que as coisas vão chegar até você, você tem que ir atrás. Legal. Por falar em atrás, esses dias eu até escrevi um artigo sobre a diferença entre você planejar e executar. Existe uma ponte muito grande sobre isso. E isso, muitas das vezes, tem processo cultural, tem processo até mesmo de lógico envolvido, mas para uma agência que principalmente lida com criatividade, e serve para o nosso mundo também, o mundo de vendas, qual que é a maior dificuldade para fazer com que as ideias disruptivas realmente possam sair do papel para poder serem convertidas em resultado, né? Quando eu te pergunto isso, olhando uma pessoa que estava à frente de várias campanhas publicitárias que transformaram ideias em uma execução prática, tanto é que foi ganhador de vários prêmios aí. Qual que é a maior dificuldade entre sair do planejamento ou do criativo para ir para a prática? Se você pudesse dar recomendação e conselho para quem está nos escutando. Então, 2 coisas a gente sempre seguiu, na maioria das agências que eu trabalhei, eu liderei. Primeiro, ter um processo muito simples e muito claro que todos entendam, desde o presidente da agência até o assistente de arte, não interessa.
Então, por exemplo, a gente criou, e a gente tenta fazer isso também na Dom, uma brincadeira chamada PSP. O que é o PSP? O PSP é o seguinte, a primeira apresentação, né, a solução final, aprovada, e o terceiro, a letra P, é a produção. Então, o que quer dizer isso? Tive a ideia, apresentei para o cliente. Volta, a gente mexe normalmente, está aqui a solução arredondada, ainda no papel. A terceira reunião, são 3 reuniões que tem que existir e que todos os envolvidos têm que estar, que é o tal do PSP que a gente criou. A terceira reunião de produção é aquela reunião que eu brinco assim, o pessoal ferrou, o cliente aprovou, nós vamos ter que botar de pé esse negócio. E aí pode acontecer 1000 coisas que te atrapalham, 1000 coisas. Você vai gravar o comercial e chove no dia errado, estou chutando aqui uma bobagem. Ou o sistema caiu na hora que você estava fazendo uma mediação de uma discussão entre consumidores. Tudo pode acontecer. E aí entra uma parte que eu sempre falo que é ter uma ideia é que nem levar o seu filho, eu tenho 3 filhos de idades completamente distintas. Então eu levei meus filhos na escola, no pré-primário, no primário, nem chama mais primário, né? Esse era meu... Mas o que eu falava? Quando eu levava meus filhos para a escola, eu levava até a porta e entregava o meu filho para o professor, para quem estivesse ali. Eu não virava as costas e ia embora. Não, está entregue. Eu ficava ali esperando até o moleque ou minha filha entrar na sala. Porque daqui até ali pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, coisa chita ideia é igualzinho. Pegar na mão da ideia e acompanhar todo o processo da ideia até o final, até ir ao ar, é fundamental para você garantir de que algo não se perca no meio do caminho. Então, assim, muita gente às vezes, pô, o cliente aprovou, fiz o meu papel. Não, começou. Uma vez eu ouvi de um gringo, achei muito boa, ainda mais agora na área digital. Antigamente, campanha era jogar boliche. Então, você com a tua experiência de anos, você mirava a bola e soltava para derrubar os pinos do boliche. Depois que você soltou a bola, você torcia, né? Tomara que dê certo. Agora não é mais assim. Agora é jogar fliperama. A maioria das pessoas não sabe nem o que eu estou falando aqui. Mas é aquele jogo de você ficar segurando a bolinha em jogo o tempo todo com os flippers. O que quer dizer isso? Quando você solta a bola, começou o trabalho. Porque em algum momento vai mudar o plano de viagem dessa campanha. Você vai ter que... Porque nas redes apareceu uma coisa que acrescenta ou que atrapalha a sua campanha. Fato. Então, o jogo agora é outro. Isso exige mais de todos, de clientes e de agências, mas principalmente do dono da ideia. Porque você não quer que a ideia morra. Para que ela não morra, ou seja, a bolinha passar, você tem que estar com a mão no flipper o tempo todo. Então, não soltar a mão da ideia até ela entrar na salinha da escola. Eu sempre falo isso. Então, ter processo e ter paixão total pela ideia, para que ela não morra ou que algo atrapalhe. Eu vou levar essa para a vida, PSP. P de planejar, S de solucionar e P de produzir. Ferrou. A terceira letra é ferrou, moçada, vamos ter que fazer. Que é o produzir. Porque tudo ali morre, pode morrer. Nessa jornada, a disciplina tem um papel fundamental, né? Total. Como é que você consegue ter uma disciplina de toda uma cadeia, porque você comentou que toda cadeia tem que estar envolvida, né? Sim. No PSP, isso é rotina semanal, é método agile? Como é que você trabalha isso dia a dia? Eu aprendi isso com o presidente de banco. O presidente do banco falava para mim, quando você vê que as coisas não andam, tem um processo muito bom chamado dedão do presidente. Que é você ficar cutucando as pessoas, e não é ser chato. Eu nunca tive problema de equipe, nunca. Porque você, para colocar as pessoas para dentro, você não precisa ser chato. Pelo contrário, você pode atrair as pessoas pela alegria, pela simpatia, pela franqueza, pela transparência. Mas você tem que dar um jeito de estar todo mundo no mesmo barco. E aí a função dos líderes, eu estou falando do presidente, mas de qualquer líder de segmento, o líder da criação, o líder da mídia, os líderes tem que estar o tempo todo, uma coisa que minhas agências sempre, eu já trabalhei em agência que tinha paredes, eu mandei derrubar tudo. Derrubei todas as paredes, tirando salas de reunião, lógico. Porque todo mundo tem que estar se olhando no olho. E essa coisa de estar junto, por isso que eu acho que home office fez muito mal para todos nós em algum momento. Agora a gente está conseguindo equilibrar um pouco, mas o 100% home office, na minha opinião, ferrou muito o espírito de corpo, a agilidade, mas principalmente a cumplicidade entre as áreas. Porque se a campanha der certo, não foi a criação, foi a agência.
É o carimbo da agência. Se a campanha der certo, não foi você ou eu, é a Vero que está na orelha na orelha e no coração do consumidor, entendeu? Então, a hora que está todo mundo junto, você consegue fazer essa remada igual. Quando está cada um num canto, não é a mesma coisa. Né? Ninguém bate papo com hora marcada, fala a verdade. Sim, Vamos marcar amanhã às 5 da tarde para bater um papo? Não existe isso. No café, de pé no café, cansei de ver ideias nascerem de pé no café, cansei de ver. Então, assim, estar movimentando todo mundo para a mesma direção, que é o que você está falando, quando eu falo o dedão do presidente, é o dedão do líder. É o líder que está com a digital dele no processo. Lembrando para as pessoas como é importante aquele detalhe. Então, assim, você pode ter 1000 processos no papel, mas, assim, o elemento humano nessa hora é fundamental. Eu tive um cara uma vez que trabalhava comigo que falava assim, Mário, você dá uma bronca nas pessoas e as pessoas dão risada. Eu dou bronca, às vezes, nas pessoas e elas ficam chorando no banheiro. Eu falei, então, meu querido, tudo é jeito e relação. Qual é a sua relação com as pessoas? Qual é a sua intimidade com as pessoas para você poder falar algo, às vezes até meio duro, e a pessoa não ficar magoada com você, ela entender teu ponto. É o que você construiu antes. É a tua relação anterior com eles. Porque só morder, não, né? Tem umas horas que você tem que soprar até antes de morder. Então, essa relação com os líderes da empresa ou da agência, para mim é fundamental. Vou fazer até uma analogia aí, né? Você comentou do dedão do líder. O dedão tem uma digital, né? E digital, máquina não tem. O ser humano nasce com ela. Exatamente. E cada digital é de uma forma diferente. Isso. Então, talvez aí dá para fazer até uma analogia entre a inteligência artificial e o ser humano, que tem uma digital e uma propriedade que só ele vai ter para conduzir situações como essa. Com todas as falhas que o ser humano tem, normal, mas que um outro ser humano sabe que é normal ter falha. Uma máquina não teria essa sensibilidade. Legal. Bom, eu gostaria de ficar aqui por mais 3 horas. Tem assunto para torto e direito aqui, mas nosso tempo tem chegado ao fim. Quero agradecer muito, Mário, pelas contribuições. Esse bate-papo aqui fluido, um bate-papo sem uma inflexibilidade. É isso que move, acho que a gente, os seres humanos, e principalmente a nossa equipe que está na ponta, para enxergar de líderes como você, que fazem a diferente, fazem a diferença hoje no mundo como ele para nos inspirar. E por fim, eu queria te convidar, isso fora do nosso contexto geral aqui, a que você possa contribuir com a gente contando a sua história de um grande case de sucesso. Eu sei que você tem 15 premiações aí carregadas, em Cannes, tem prêmio Caburé no teu currículo, foi jurado. Para você ser convidado para ser jurado em Cannes, você tem que ser uma referência, mas eu queria que lá do fundo do seu coração você compartilhasse conosco um grande case de sucesso e o que te levou a ter esse grande case de sucesso que possa inspirar aqueles que estão nos vendo e nos escutando. Bom, eu disse, 40 anos, o meu cabelo não acusa, né? Então, graças a Deus, esse problema eu não tenho. Mas, assim, tem muitas marcas que eu tenho um carinho absurdo, porque marcas como, por exemplo, o Banco HSBC, que chegou no Brasil e ninguém conhecia, e depois acabou sendo comprada por outro banco, tamanho o sucesso dela, foi um case de quase 11 anos, na América Latina que eu cuidei, né? Quando eles chegaram aqui, o brasileiro achava que a HSBC era Hospital São Bernardo do Campo, e os ingleses, que eram donos do banco, queriam se cortar os pulsos por causa disso, era o segundo maior banco do mundo, mas enfim. Mas em termos de campanha, talvez a que eu tenha mais carinho, vamos dizer assim, pelo tema, foi uma campanha sobre futebol que a Coca-Cola nos pediu na época, e os mais velhos, não é tão antiga assim, tem uns 12, 13 anos, a campanha que perguntava para os brasileiros quem é melhor, Maradona ou Birubiru. Não sei se todo mundo vai lembrar dessa campanha, mas foi uma campanha que a gente fingiu que era uma promoção, antes até do estouro das redes sociais, imagina. E a gente fingia que era uma eleição, com caixinhas para você jogar tampinha de Coca-Cola,
todo bar do Brasil tinha uma caixinha para o Maradona e uma caixinha para o Birubiru. Para quem não sabe, o Birubiru era um jogador dos anos 90 do Corinthians, que não era o cara mais craque do mundo, todo mundo lembra na época, mas era um cara muito engraçado, com um cabelo muito engraçado. Carismático, uma figura. E eu tenho muito carinho por essa campanha, uma porque eu gosto de futebol, óbvio, outra porque o Maradona topou fazer a campanha, claramente a gente estava sacaneando com ele, e ele entendeu o humor da campanha, claro, entendeu sendo regiamente pago, vamos dizer assim, mas ele entendeu e não foi, topou na hora. E mais legal ainda foi que foi o grande sucesso do ano, foi um estouro para a marca Coca-Cola, ela retomou o futebol como bandeira para ela. E foi uma campanha que durou quase um ano. Olha só. Durou quase um ano, que hoje é muito raro isso. E o mais engraçado foi, e mais legal foi que a gente ressuscitou o Birubiru. Isso que ele me contou depois. Que ele andava pelo Brasil, né? Ele ia para o Rio de Janeiro, por exemplo, jogar um campeonato de várzea para apresentação. E eles paravam, os cariocas paravam o Birubiru na rua para tirar foto e autógrafo. Ele virou celebridade depois de quase 15 anos de ter parado de jogar bola. E isso fez uma diferença na vida pessoal dele, obviamente. Então, assim, pelo assunto futebol, por eu ser um baita fã de Maradona, e por ter quase que ressuscitado a marca Birubiru na época, eu tenho muito carinho por essa campanha. Que legal. Alguma coisa te inspirou a executá-la? A sacanagem do futebol, né? Óbvio, né? Porque eu sempre falei na época a gente vendeu pra Coca, eu e minha equipe, de que eles ficavam muito, e a maioria das marcas faziam isso, ficavam muito concentrados nas 4 linhas, no que acontecia dentro do campo. Primeiro que filmar futebol é impossível, é um esporte que não dá para falsear. Então 90% dos comerciais, na minha opinião, de futebol, mostrando o jogo, para quem conhece futebol fala, meu, tá tudo, é falso, não é assim que funciona. Mas mais grave do que isso é assim, os torcedores é que são as grandes estrelas do futebol. Né? Quem acompanha futebol sabe. A melhor parte do futebol começa no domingo à noite, quando acaba a rodada, porque fica um sacaneando o outro. Né? Eu ganho daquele, eu fico sacaneando, e vice-versa. E vai até a próxima quarta, porque a quarta tem outra rodada. O que vale no futebol é a sacanagem entre os amigos, os torcedores e tal. Não é o jogo em si. O jogo dura 90 minutos. A sacanagem, a brincadeira entre os torcedores dura 2, 3 dias. Então a gente falava para a Coca, vira a câmera, sai do campo e vira para a torcida. Dentro desse briefing, a gente tinha várias campanhas e a gente levou essa da brincadeira do brasileiro com o argentino, quem é melhor, lógico que a campanha no final deu o Birubiru ganhando do Maradona, que é um absurdo, mas claramente uma sacanagem. Então, às vezes a gente tem que assumir o que está, de novo, né? Que passa na cabeça do consumidor. Se perguntasse para um brasileiro na rua, ele sabia que o Maradona era 10 vezes melhor que o Birubiru, mas ele ia falar Birubiru só para sacanear com o argentino. A gente fez isso em escala nacional. Parabéns pelas entregas. Obrigado. Muito obrigado pelas contribuições. Obrigado a vocês. Que possamos reeditar o Café com Vera e continuar essa conversa aqui, porque tem papo para muito tempo. Tá? Tem sim. Obrigado. Obrigado, Mário. Pessoal, muito obrigado por estar conosco até aqui. Teremos outros convidados, o Mário certamente vai voltar, ele é de casa, e as conversas como essa aqui, se a gente deixar, a gente rompe cafés e vai para outras bebidas, inclusive. É verdade. Muito obrigado, a gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.